Olá pessoal, tudo bem? Essa será a nossa quarta aula do curso de nivelamento de matemática. Hoje nós vamos falar sobre a radiciação. A radiciação é uma operação inversa da potenciação. Vamos lembrar alguns cálculos? A raiz quadrada de 36. Para determinar a raiz quadrada de 36, nós precisamos pensar que número vezes ele mesmo será igual a 36. Bom, esse número será 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Mas você deve se perguntar da onde que veio essa história de raiz quadrada, o que é isso? Bom, a raiz quadrada ela veio da necessidade do homem em determinar a medida do lado de um quadrado que tivesse a área que eles desejavam ocupar. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado que possui 49 metros quadrados de área, qual é a dimensão do lado desse quadrado? Bom, para fazer isso, nós calculamos a raiz quadrada de 49. Ou seja, qual é a medida do lado do quadrado que possui uma área de 49? O resultado vai ser 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Nós temos também as raízes cúbicas. Mas o que seria a raiz cúbica então? O que seria a raiz cúbica de 8, por exemplo? A raiz cúbica de 8, nós deveríamos nos fazer a seguinte pergunta. Qual é a medida do lado de um cubo que possui um volume igual a 8 unidades? Então, nós temos representando raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Perceba que esse valor, esse índice, ele determina quantas vezes o número deve ser multiplicado para que eu obtenha esse resultado. Mas você vai falar, professor, e aqui que não tem nada? Você não colocou nenhum número, qual o valor que é? Então, lembrando que quando não aparece nenhum índice, é porque esse índice é o índice 2, que é o que nós chamamos de raiz quadrada, que é a mais utilizada. Então, aqui apareceu o índice 2, significa que o número tem que ser multiplicado, ele tem que aparecer 2 fatores, e o resultado tem que ser o valor que estava aqui dentro. Vamos então ver a nomenclatura utilizada para a radiciação. Acompanhe no nosso painel. Então, na nossa nomenclatura, nós temos A vezes raiz enésima de B. Então, o N vai indicar o índice do radical, o A é o coeficiente que está multiplicando a nossa raiz, o B é chamado de radicando e o resultado é a nossa raiz, representado pela letra C. E nós temos aí o símbolo que nós utilizamos para a raiz. Vejamos agora algumas propriedades da radiciação. Nós podemos transformar essa radiciação em uma forma de potenciação. Essa potenciação vai se utilizar de expoentes fracionários. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 2, nós podemos escrever como sendo 5. Veja que eu mantenho a mesma base. E agora, em termos do expoente, nós fazemos o seguinte. Esse número 2, que é o expoente do número 5, vai ficar aqui sobre o índice da raiz, que era o número 3. Então, nós dizemos que raiz cúbica de 5 elevado a 2 é equivalente ou é igual a 5 elevado a 2 terços. Vejamos mais um exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado a 5. Lembra? Não coloquei nenhum número aqui. Isso significa que é uma raiz quadrada, porque o 2 a gente não precisa escrever, é a raiz mais simples que a gente tem, é a mais utilizada. Mas vamos colocar para ficar fácil para compreender o exercício. Então, raiz quadrada de 3 elevado a 5, transformando em uma potência, nós temos 3 elevado a 5 meios. Então, lembrando que o índice da nossa raiz vai ficar no denominador.
E o expoente da nossa base vai ficar no numerador. Essa seria uma das propriedades que nós temos para a radiciação. Quando o índice, então, do radical e o expoente forem os mesmos, nós temos a seguinte operação. Veja o exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Então, fazendo a transformação, nós temos 2 elevado a 3 terços, 2 elevado a 3 sobre 3, o que seria igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Um outro exemplo. Raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, nós temos 3 elevado a 4 quartos, que é 3 elevado a 1, que é igual a 3. Nós temos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que seria 5 elevado a 2 meios, ou seja, 2 sobre 2, que vai dar 5 elevado a 1. E o resultado vai ser 5. Que conclusão nós podemos tirar disso, então? Que sempre que o índice do nosso radical e o expoente forem iguais, o resultado vai ser igual ao radicando, igual àquele valor que estava dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz sexta de 3 elevado a 6 vai ser igual a 3. Raiz quarta de 5 elevado a 4 é igual a 5. Mas o que aconteceria então se nós tivéssemos raiz quadrada de 4 elevado ao cubo? É igual a 4? Não, não é igual a 4. Por quê? Porque o índice da raiz seria 2, é uma raiz quadrada. E o expoente do 4 é 3, são valores diferentes. O que nós poderíamos fazer é transformar isso para uma potência de expoente fracionário, que seria 4 elevado a 3 meios. Importante ressaltar que quando uma potência tem um expoente fracionário, ela representa um radical. Estando na forma de radical, é possível transformar na forma de potência de expoente fracionário. Então, 5 elevado a 2 terços, nós podemos também transformar no radical. Nós fazemos aí a operação contrária do que nós estávamos fazendo antes. Então, 5 elevado a 2 terços, o 3 vai ser o índice da nossa raiz e o 2 vai ser o expoente da nossa base, que é o 5. Raiz quinta de 6 quartos vai ser 6 elevado a 4 quintos. Então, o 5, que era o nosso índice, vira denominador. O 6, que era o nosso expoente, vira numerador. Algumas simplificações também podem ser feitas. Veja um exemplo no quadro. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos raiz décima de 2 elevado a 5. Veja que nós podemos simplificar o 10 e o 5. O 10 e o 5 podem ser simplificados por 5. Então, 10 dividido por 5 vai ficar 2. E 5 dividido por 5 vai ficar 1. Então, nós teríamos aqui uma raiz quadrada de 2 elevado a 1. Lembrando que para a raiz quadrada a gente não precisa deixar esse índice 2. Então, nós podemos escrever da seguinte forma. Raiz de 2. Lembra da aula de potência? 2 elevado a 1 é 2, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, raiz décima de 2 elevado a 5 é igual a raiz quadrada de 2, escrevendo de uma forma simplificada. Na letra B nós temos raiz oitava de 3 elevado a 6. O 8 e o 6 podem ser simplificados. Por qual número eu consigo dividir o 8 e o 6 ao mesmo tempo? Veja, pelo número 2. Então nós podemos dividir o 8 por 2 e dividir o 6 por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, nós teremos raiz quarta de 3 elevado a 3. Lembrando que 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar um total de 27. Então, nós temos raiz quarta de 27. Na letra C, vamos tomar um cuidado com a nossa simplificação. Por quê? 4 e 8 podem ser simplificados por 4, que é exatamente o valor do nosso índice. Quando eu simplificar 4 por 4, vai dar 1. Ou seja, eu teria a raiz primeira. Nós não temos essa representação, ou seja, o número ele vai acabar ficando sem a raiz. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, nós teremos 5 elevado a 2. Sem a raiz, porque nós simplificamos 4 por 4. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. E no último exemplo, nós temos raiz sexta de 3 elevado a 12.
Perceba novamente que o 6 e o 12 podem ser simplificados por 6. Então, 6 simplificado por 6 vai ser igual a 1. E 12 simplificado por 6 vai ser igual a 2. Então, como resultado, nós teremos 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dando um resultado igual a 9. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores, conservando o mesmo índice. Então, a raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Outro exemplo, a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado vai ser raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Então, nós podemos separar essa multiplicação. A raiz de um quociente, ou seja, a divisão, é igual ao quociente das raízes do dividendo do divisor, conservando o mesmo índice. Então, a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Lembrando que esse B vai ter que ser um valor diferente de zero, porque senão a raiz ia dar zero e não existe uma divisão por zero. Exemplo, a raiz de 8 décimos, raiz quadrada de 8 décimos. Então, nós vamos fazer raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 10. Vamos agora fazer as simplificações de alguns radicais. Acompanhe os exemplos no quadro. Primeiro, raiz quadrada de 48. Não é um valor exato, não sei qual é esse valor, mas vamos transformar isso em uma forma simplificada. Para fazer isso, nós vamos utilizar a decomposição do número 48 em fatores primos. Então, nós vamos colocar aqui o número 48 e vamos verificar por quais valores nós conseguimos dividir o 48. 48, primeiramente, nós podemos colocar aí dividido por 2. 48 dividido por 2 vai dar 24. O 24, por qual número nós podemos dividir? Podemos dividir por 2 novamente. Então, nós vamos ter 24 dividido por 2, 12. Agora, nós podemos fazer 12 dividido por 2, que vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. O 3 podemos dividir por 3, que vai dar 1. Quando chegar no 1, nós terminamos a nossa decomposição. Então, o número 48, nós podemos dizer que ele é 2 elevado a 4, porque o número 2 aparece 4 vezes, vezes o número 3, que apareceu apenas uma vez. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3. Mas perceba que nós podemos fazer ainda uma simplificação. Lembra que a raiz quadrada, nós temos que achar um número vezes ele mesmo? Então, em vez de escrever 2 elevado a 4, nós poderíamos ter escrito da seguinte forma. Nós podemos pegar esse 2 e unir com esse 2. Então, aqui nós temos 2 elevado a 2. Podemos pegar aqui embaixo também esse 2 e unir com esse 2 de baixo. Então, nós temos 2 elevado a 2 novamente. Então, que tal se nós escrevêssemos 48 como sendo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Veja como fica no nosso radical. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Nós verificamos agora há pouco que quando nós temos aí a raiz da multiplicação dos fatores, nós podemos calcular a raiz de cada um desses fatores. Nós podemos separar essa multiplicação. Então, nós podemos escrever isso como sendo raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mas então, quanto é raiz quadrada de 2 elevado a 2? Lembra que nós falamos lá no começo da aula que quando esse número aqui, esse índice, for igual ao expoente, o resultado é o número que está dentro da raiz. Nós podemos, de uma certa forma, simplificar o índice com o expoente e o resultado é o valor que estava dentro da raiz, 2. Aqui nós conseguimos o mesmo processo. Fazendo a simplificação, o resultado fica 2.
Já a raiz quadrada de 3 nós não vamos conseguir simplificar, porque aqui o índice seria 2 e aqui o expoente é 1. Então nós vamos manter raiz quadrada de 3. Fazendo agora a multiplicação dos dois fatores que estão fora da raiz, 2 vezes 2, nós temos o resultado 4 vezes raiz quadrada de 3, ou seja, 4 raiz quadrada de 3. Vamos a mais um exemplo. Então nós temos raiz cúbica de 108. Então vamos decompor o 108 em fatores primos. 108, nós podemos começar aí dividindo por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 nós podemos dividir por 2 novamente. 54 dividido por 2, 27. Agora o 27 não dá para dividir por 2, mas nós podemos dividir por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 novamente vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, acabamos com a decomposição. Veja que o número 2 foi repetido duas vezes. Então, 108 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes... O número 3 foi repetido 3 vezes, vezes 3 elevado ao cubo. Então, nós temos raiz cúbica de 108, ou seja, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. E agora nós podemos utilizar a propriedade da multiplicação que separa esses dois radicais. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. A raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado nós não vamos conseguir simplificar, porque o 3 e o 2 não dá para simplificar. Então nós vamos manter. Lembrando que 2 ao quadrado é igual a 4. Então aqui nós vamos ter raiz cúbica de 4 vezes... Agora, a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, nós podemos simplificar o 3 com o 3 e sobra somente esse 3 que estava dentro da raiz. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 4 vezes 3, ou seja, 3 raiz cúbica de 4. Vamos verificar então algumas propriedades das operações com os radicais. Primeiro, a multiplicação e a divisão. Nós temos alguns casos aí, vamos estudá-los separados. Primeiro caso, quando os radicais têm as raízes exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 16 vezes raiz cúbica de menos 8. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, nós temos 4 vezes menos 2. Ou seja, o resultado é igual a menos 8. Raiz quadrada de 81 dividido por raiz cúbica de 27. A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, nós temos 9 dividido por 3, que é igual a 3. No nosso segundo caso, nós vamos analisar quando os radicais têm o mesmo índice. Então, nós devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos, fazendo sempre que possível a simplificação. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. 3 vezes 5 é 15, então nós temos a raiz quadrada de 15. 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Veja, nós vamos multiplicar os dois fatores que estão fora entre si, o 2 e o 3, 2 vezes 3 dá 6, e vamos multiplicar os fatores que estão dentro da raiz, 2 vezes 5, 10. Então nós vamos ter 6 raiz de 10. Raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. Então, nós temos raiz cúbica de 2. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. O terceiro caso é quando os radicais têm índices diferentes. Nesse caso, nós vamos ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre os índices. Por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quarta de 2. Lembrando que a raiz quadrada de 3, então o índice seria 2. A raiz quarta de 2, o índice é 4. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, nós temos o resultado 4.
Então nós vamos ter que fazer uma transformação nessas duas raízes para que elas fiquem com o índice 4. A raiz quadrada, para você transformá-la em índice 4, nós vamos ter que pegar e multiplicar por 2. Então nós vamos ter raiz quarta de 3 elevado a 2. A próxima raiz, ela já tem o índice 4, então não precisa fazer nenhuma transformação nela. Então nós vamos ter raiz quarta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então nós temos raiz quarta de 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é igual a 9, 9 vezes 2 dá 18. Então nós temos a raiz quarta de 18. Outro exemplo, raiz quadrada de 2 dividido por raiz cúbica de 2. Então nós temos um índice 2 e outro índice 3. Nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum entre esses índices, que seria igual a 6. Então a raiz quadrada de 2 vai ter que ser transformada em uma raiz com índice 6. Para transformar esse índice em 6, nós vamos fazer 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Para transformar a raiz cúbica em raiz sexta, nós vamos fazer 3 vezes 2. Então nós vamos ter a seguinte operação. Raiz sexta de 2 elevado ao cubo dividido por raiz sexta de 2 elevado ao quadrado. O que vai nos dar um resultado de raiz sexta de 2. Porque 2 elevado ao cubo dá 8 e 2 elevado ao quadrado dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Na adição e subtração de radicais. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podemos reduzi-los a um único radical, somando os fatores externos desses radicais. Por exemplo, raiz quadrada de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Então os fatores externos são 1 mais 4 e menos 2. 1 mais 4, 5. 5 menos 2, 3. Então nós temos 3 raiz de 3. Veja o próximo exemplo. 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Os fatores externos são 2 mais 3 e menos 5. 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. Então nós temos novamente 3 raiz quinta de 3. Agora preste atenção no próximo exemplo. 4 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. Aqui entra um termo importante, o termo de semelhante. Veja que raiz quadrada de 2 não é semelhante à raiz quadrada de 5. Então nós não podemos somar esses dois radicais. Nós só podemos somar ou subtrair raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5. Então, 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 4 menos 2 dá 2. Então, nós temos 2 raiz de 2. 3 raiz de 5 menos 6 raiz de 5, nós temos 3 menos 6, que vai dar menos 3. Então, nós temos menos 3 raiz de 5. Então, a nossa resposta será composta por dois radicais. Será 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Então, lembrando que eu não posso somar ou subtrair quando tenho radicais diferentes. Vamos agora aprender a racionalização de alguns denominadores? Para isso, vamos nos exemplos. Para racionalizar essa fração, nós vamos utilizar a seguinte regra. Nós vamos verificar aqui qual é o radical que está no denominador. No caso, nós temos raiz quadrada de 3. Nós vamos pegar esse valor e vamos multiplicá-lo em cima e embaixo dessa fração. Lembrando que na multiplicações de frações, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então aqui nós temos 4 vezes raiz de 3, ou seja, é 4 raiz de 3. Na parte dos denominadores, nós temos raiz de 3 vezes raiz de 3. Pelas propriedades que nós estudamos anteriormente, nós temos raiz quadrada de 3 vezes 3. Então, nós temos aqui 4 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9. Mas quanto é mesmo a raiz quadrada de 9? É 3. Então, essa resposta será 4 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Vocês podem anotar aí uma regrinha prática para a gente fazer um pouquinho mais rápido.
Sempre que aqui embaixo nós tivermos uma raiz quadrada, a resposta, o denominador, vai ser o mesmo valor que está aqui dentro da raiz. Então, se aqui for raiz quadrada de 3, o nosso denominador aqui vai ser 3. Se for raiz quadrada de 5, o nosso denominador vai ser 5. Veja mais um exemplo aqui. Vamos pegar 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, nós devemos multiplicar essa fração por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 seria igual a raiz quadrada de 2 vezes 2. Então, nós temos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4. Mas a raiz quadrada de 4 vale 2. Perceba a regrinha que eu falei para vocês? Aqui nós tínhamos o número 2 e o nosso denominador ficou com o número 2. Claro que se tivesse um valor na parte do numerador que eu conseguisse simplificar com o meu denominador, daí a resposta poderia mudar. Vamos a mais um caso de racionalização. Quando nós temos na parte do denominador uma soma entre um número real, um número racional, e um número irracional. Por exemplo, 1 sobre 2 mais raiz de 2. Agora se torna um pouquinho mais complicado a nossa racionalização. Para nós conseguirmos racionalizar, para nós conseguirmos retirar esta parte que está no denominador aqui, que tem essa raiz, nós vamos ter que multiplicar toda a nossa fração, multiplicar o numerador e o denominador, pelo valor conjugado do 2 mais raiz de 2. Esse valor conjugado, basta nós trocarmos o sinal aqui no meio. Eu tenho 2 mais raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar por 2 menos raiz de 2. Sobre 2 menos raiz de 2. Perceba que se fosse 3 menos raiz de 2, nós multiplicaríamos por 3 mais raiz de 2. Então, sempre trocando esse sinal. Agora, nós aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação. Porque nós temos esse número 1 que vai multiplicar o 2 e também vai multiplicar menos raiz quadrada de 2. Então, nós fazemos assim. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes menos raiz quadrada de 2 é menos raiz quadrada de 2. Para a parte dos denominadores, nós também vamos utilizar essa regra. Mas perceba que aqui nós temos 2 valores em cada um dos denominadores. Vamos utilizar o parênteses aqui para ficar bem separadinho o nosso cálculo. E vamos fazer com calma por partes. Primeiro, 2 vezes 2 vai dar 4. Depois, 2 vezes menos raiz de 2 é menos 2 raiz de 2. Agora, raiz de 2 vezes 2. Veja que aqui está positivo. Então, nós vamos ter mais 2 raiz de 2. E agora, raiz de 2 vezes raiz de menos 2. Perceba que aqui é positivo e aqui é negativo. Na multiplicação, mais com menos, nós temos menos. E nós temos a raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembra que a gente fez aqui em cima? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que vale 2. Então, vamos colocar aqui 2. Então, a nossa resposta vai ser igual a 2 menos raiz de 2 sobre... Perceba que nós temos menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Isso a gente pode simplificar, porque vai dar 0. Então, sobram aqui 4 menos 2, que é igual a 2. E aqui termina o nosso exercício. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre racionalização. Espero que vocês tenham gostado e aguardo todos na nossa próxima aula sobre produtos notáveis.